Olá, povo de Deus, 21 de setembro de 2021, festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. A nossa reflexão de hoje é a partir de Efésios 4, de 1 a 7, de 11 a 13 e Mateus 9, de 9 a 13. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Com toda humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe a deu. E foi ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. O nosso texto de hoje da carta aos Efésios atesta uma realidade muito bonita dos primórdios do cristianismo: a unidade na diversidade. Nascemos na variedade de carismas e ministérios, mas sempre em tensão à comunhão de todos. E para manter a unidade entre os primeiros, temos aqui a exortação para que se suportem uns aos outros com paciência e amor. A unidade é garantida por Cristo, pelo Espírito e por Deus, que é Pai de todos. A diversidade está na maneira de colocar em prática o carisma que cada um recebeu. Neste tempo da carta aos Efésios, as comunidades contavam já com apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Cabe ressaltar que os ministérios ligados à palavra sempre aparecem por primeiro: apóstolos, profetas e evangelistas. De fato, é muito importante ressaltarmos a força da palavra nos primeiros anos de fundação das inúmeras comunidades. Como afirma o teólogo belga que tanto trabalhou entre nós, o padre José Comblain, Deus é ação, Deus é palavra, Deus age por meio da palavra. No princípio havia a palavra, no fim haverá de novo a palavra. A palavra de Deus funda o universo. A palavra de Deus conduz a história dos homens. Essa palavra é forte. A Bíblia está cheia da força da palavra de Deus. Afirma, proclama, repete que a palavra de Deus é forte e realiza tudo o que quer. Desde os patriarcas até os apóstolos, todos insistem na força da palavra de Deus. Eles estão convencidos que ouviram essa palavra e a conhecem. Em sua obra magnífica, A Força da Palavra, Comblain lembra nos diversos capítulos a marcha da palavra de Deus nas grandes épocas da história da igreja. O confronto com o helenismo, o desafio da cristandade, o novo desafio da modernidade e da época das revoluções. No prolongamento desse passado é que podemos enxergar o presente e seus desafios para o futuro. O mesmo Espírito que conduziu os cristãos no passado e que conduz a marcha do mundo inteiro está presente agora. E, graças ao evangelista Mateus, temos passagens
significativas da vida de Jesus Cristo, registradas para nós nos aproximarmos da força dessa palavra até os nossos dias. No começo das comunidades, tudo era muito difícil para que a palavra fosse transmitida com fidelidade. E Mateus foi um dos que tiveram a preocupação de passar para as novas gerações a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 9, de 9 a 13. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. O relato do chamado de Mateus é muito significativo, pois nos revela que Jesus, além de chamar quem ele quis, incluiu pecadores públicos, sem qualquer preconceito, o que resultou no despertar do preconceito de outros de sua época. E deixou claro que veio chamar os pecadores, pois aqueles de seu tempo que se consideravam justos, como os fariseus, não precisavam de Jesus, já estavam salvos segundo sua concepção de salvação. Mateus é mencionado entre os primeiros seguidores e apóstolos de Jesus, como vemos então em Mateus 9:9. Ao passar, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu. Mateus era mesmo coletor de impostos de Cafarnaum e foi chamado por Jesus para ser um dos 12. É também mencionado como um dos 12, embora sem referência à sua profissão anterior, em Marcos, Lucas e Atos. Geralmente identificado como Levi, filho de Alfeu, também coletor de impostos e que é citado por Marcos e Lucas. A ocupação da Palestina pelos romanos teve início em 63 a.C., com a conquista de Pompeu. E Mateus mais tarde assumiu a profissão de coletor de impostos do povo hebreu para Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia. Judeus que se enriqueciam dessa maneira eram desprezados e considerados párias. Após ser chamado por Jesus, Mateus deu um banquete em sua casa para Jesus e vários cobradores de impostos e pecadores. Isso provocou a ira dos escribas e fariseus, que não perdiam ocasião para criticar Jesus. E aqui, por Jesus estar ceando com coletores de impostos e pecadores. A provocação fez Jesus responder: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. E aprendei, pois, o que significa: eu quero misericórdia e não sacrifício. De fato, não vim chamar justos, mas os pecadores. Uma vez mais, Jesus desmascara os falsos fariseus que viviam das aparências e se consideravam juízes dos outros. Recorrendo ao profeta Oséias, Jesus faz referência a uma passagem magnífica do profeta que diz:
Eu quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus e não holocaustos. Quando somos presunçosos e nos já julgamos santos e justos acima dos outros, dificultamos a recepção do amor de Deus em nossa vida. Quando reconhecemos que somos pecadores, limitados, abrimos as portas para a misericórdia de Deus entrar na nossa vida. São Mateus, rogai por nós.